A vida desse homem, muitos conhecem, chama-se Jonas. E o tema dessa mensagem hoje é entre o peixe e a cidade. Entre o peixe e o chamado. Já parou para pensar o que aconteceu com Jonas? Ficar 3 dias dentro da barriga de um peixe. E o negócio fica mais maluco quando você começa a estudar e tentar entender o que acontece, né, e tudo mais. Existe uma baleia chamada... Eu estou confundindo com a axolote. A axolote não é uma baleia, tá? A axolote é um outro animal. Axolote, é isso? Pesquisa aí, por favor. Axolote. Isso, perdão. Tem a axolote, que é a baleia, né? Uma das baleias gigantes que nós temos. E tem o axolote, que é um bichinho pequenininho, né? Bonitinho demais. Bom, fica 3 dias. Esse é o único animal que se aproxima das escrituras ao dizer um grande peixe. Amém? Ele possui abertura de boca suficiente para conseguir engolir um ser humano, passagem no seu esôfago suficiente para engolir também um ser humano. Mas existe um problema. Não tem oxigênio lá dentro. O ácido gástrico do seu estômago, ele é totalmente diferente do que você possui no seu. Porque o pH que ele vive na água marinha é outro. É outra conversa. Então, esses animais não tem como sobreviver lá dentro. E aí tem outra questão. Alguns pastores amigos meus costumam pregar e dizer que Jonas foi vomitado pela baleia em terra, assim como diz as escrituras, em Nínive. Porém, Nínive não tem uma costa. Não tem praia. Tem o rio Tigre, se não me engano, que corta a cidade lá, mas é água doce. Esta baleia não vai para lá. E já escutei alguns pregadores dizendo que na verdade foi um anjo em forma de baleia que engoliu ele e sobrevoou e vomitou ele em terra lá. E eu falo, meu Deus, que loucura é isso? E aí estou um tempo, né, estudando a fundo essa questão de Jonas, a trajetória e tudo mais, geográfica da região. E aí estudando os animais também, porque já vi gente falar que a jubarte, gente, pelo amor de Deus, a jubarte não tem como. O jubarte não passa nem um punho aqui, ó, o esôfago dele está no meu punho. Não engole um ser humano. Recentemente, quem está aí antenado nas internets da vida, viu que acho que foi na costa brasileira, não sei, que uma jubarte engoliu um pescador com um barco e tudo, o bocão assim, ó, e que depois ele vomitou, ele, né, jogou ele pra fora e ficou fazendo um monte de barulho. Foi, porque o cara tava pescando, a baleia viu, a jubarte viu, opa, olha aqui, quanto peixe, abriu o bocão, veio, tome no cardume. Só que aí o pescador tava lá em cima e foi junto. Depois ele vomitou porque não passa, irrita ele. Outro tipo de animal marinho que também poderia engolir um ser humano seria o tubarão branco. Mas o tubarão branco ele não tem o hábito de engolir, mas de dilacerar. Então dificilmente seria o tubarão. É bem mais provável que seja a baleia. Esse resuminho para vocês entenderem, foi um pouco curioso para entender se foi anjo, se foi baleia, se foi não sei o que eu vou falar sobre isso para vocês. Você já se perguntou, algum momento da sua vida, você já fez como Jonas? Já tentou fugir de algo que Deus determinou para você fazer? Quando Deus coloca no seu coração, abraça aquela pessoa. Aquela pessoa? Não. Quando o Senhor fala assim para você, sabe aquela pessoa que te fez mal, te feriu, te machucou, te humilhou? Sei. Perdoa. Aí você,
Não consigo. Quantas das vezes o Senhor já te chamou a fazer algo e você fala não? Ou o Senhor vem e te chama e fala assim, ei, vamos trabalhar na obra? Ele coloca no seu coração o desejo de fazer algo. Assim como hoje brotou o desejo no coração do Brian de fazer algo. De repente esse desejo já brotou no seu coração. Mas você nunca mandou mensagem para os pastores. Você nunca chegou e falou assim, olha, eu quero. Ou de repente o pastor chegou e falou, ei, vamos! E você fala assim, eu estou muito ocupado. Por quê? No meu Instagram, no meu TikTok, eu preciso fazer meus posts. Ou, não dá, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso fazer tantas e tantas coisas. E a gente coloca a vida à frente de todas as coisas. Tem um post que eu postei uma vez no Orkut. Velho, né? Mentira, velho não sou não, viu? Só o Orkut que é. Eu postei no Orkut e mexeu com a vida de um rapaz, um amigo meu, Finado Calil. Ele conversou comigo depois sobre esse post. Nesse post tinha vários quadradinhos. Tava lá um bebê, uma criança brincando, né? Falou assim, criança demais para brincar, para poder falar do Evangelho. E depois um jovem, né, curtindo a vida, estudando, ele fala, estou jovem demais para o Evangelho. Depois um outro ali estudando, trabalhando, fala, estou ocupado demais para o Evangelho. Na outra quadra, uma mãe com crianças, cuidando dos filhos, fala, eu não tenho tempo para servir ao Senhor. E depois um idoso, hoje, eu sou velho demais para servir ao Senhor. E depois, apenas a gaveta do e-mail. E dizendo, tarde demais para servir ao Senhor. E em qual dessas etapas você se encontra? Em qual dessas etapas você está colocando como uma desculpa para não fazer o que o Senhor deseja que você faça? O Senhor não te chamou para ser o mesmo. O Senhor te chamou para fazer algo grande. Às vezes fugimos do que Deus mandou fazer, não porque não sabia fazer, mas simplesmente porque não queria fazer. Jonas não fugiu por falta de direção. E este é o problema. Às vezes a falta não é uma falta de direção. Às vezes o Senhor já te direcionou o que você tem que fazer. Você só não quer. Só não tem disposição. Jonas fugiu por falta de disposição. Deus falou, vai para lá, fazer isso que você quer, abençoar o povo? Ou não? Esse povo não merece. Esse povo não te merece, Senhor. E então, fugiu. Abra a Bíblia. O livro de Jonas. Coloca o capítulo 2. Eu apaguei a minha referência bíblica, mas acho que é capítulo 2. Jonas capítulo 2, põe o versículo 1, por favor. Segura nesse versículo aí. Jonas era um profeta que ele sabia o que Deus queria fazer. Ele só não queria que a vontade de Deus se cumprisse. A Bíblia nos diz, no livro de Jonas, que Deus manda Jonas ir. Capítulo 1. Vai falar que manda Jonas ir para Nínive. E Jonas faz o quê? Eu não. Vou para Jope, pego um navio e vou para outro canto. Está tudo certo. Eu não vou para Nínive. Ele foi para um sentido totalmente contrário. Jonas tentou fugir de um propósito de Deus. E deixa eu contar uma coisa para você. O Senhor te chama para fazer algo,
Mas, certamente, se você abrir mão e deixar de fazer, pode virar uma bagunça na sua vida. E se mesmo assim você for teimoso, o Senhor levanta outro para fazer. Mas a obra dele não vai deixar de ser feita. Hoje não teria essa linha. Deus levantou outro para fazer. Quantas vezes Deus falou com você e você fez exatamente o contrário do que Deus mandou você fazer? Deus fala para você, não vai para lá, e você fala, eu vou para lá. Deus fala para você, vai falar com fulano, fala, eu não vou falar com fulano. Quantas vezes Deus fala para você assim, ei, vai ser ele e falar, eu não vou. Nicodinho, os vezes de Jesus, nada por vocês, pelo amor de Deus. Não foi falta de chamado, foi simplesmente uma escolha. Quantas vezes escolhemos não fazer a vontade do Pai? Quantas vezes escolhemos não orar? Escolhemos não buscar? Escolhemos não ir em sua casa? Jonas não estava perdido. Ele só estava desalinhado. E sabe por quê? Jonas não gostava de Nínive. Nínive, para você entender, ela era a... Jesus, nossa, o nome do negócio foge. A capital. Nínive era a capital da Síria. Síria era os inimigos declarados de Israel. Então eles não se gostavam. Era um povo que queria guerra com eles. E era por isso que Jonas não gostava de Nínive. Então Jonas não queria que Deus tivesse misericórdia de Nínive. Porque para vocês entenderem o contexto, Deus manda uma palavra para o profeta e fala, vai lá e fala que vai ser destruída a cidade. Ele vai lá e fala, a cidade vai ser destruída. Haha, isso é tudo composto. Aí o rei entende o recado. Reconhece que era Deus. Proclama para toda a cidade fazer um jejum. E um clamor. Pedindo perdão e misericórdia. E aí Jonas indo embora. Jonas, volta lá. Fala que eu mudei. Jonas fica irado. Fala, não. O Senhor falou que vai destruir. E eles têm que ser destruídos. Então Jonas, ó, vai virar o jogo e vai embora. E quantas das vezes a gente faz isso? Deus usa a minha vida, mas não com aquela pessoa. Deus conta comigo, mas nessa área aqui eu não vou não. Deus, se o Senhor me chamar para a obra, eis-me aqui, eu vou, mas tem que ser do meu jeito. Quantas vezes entenda, essa mensagem eu estou trabalhando ela há meses. Quantas das vezes o Senhor nos chama a fazer uma obra, quando você pensa em trabalhar na obra, você pensa reunião de liderança, reunião de quem vai trabalhar, culto, preparo da igreja, ensaios, a agenda fica ó, atolada. E aí você fala, não, eu não. Aí agora vem uma questão aqui. Jonas decide não fazer isso, né? Entra no navio, o navio vai em direção ao destino que ele está querendo, e no meio do caminho uma tempestade não esperada. O mar começa a ficar revolto, o negócio começa a ficar bagunçado, e Jonas, ó, descansando, todo pomposo, porque sabe que ele vai ter com ele. Chamam Jonas, lançam a sorte, cai sobre Jonas. Quem é você? O que está fazendo aqui? E do que está fugindo? Aí ele fala, a culpa é minha. Ele reconheceu. Deus me mandou fazer algo e eu disse não.
Por isso essa tempestade. Me jogue no mar, que essa tempestade vai se acalmar. Tipo, jogaram Jonas no mar, que um grande peixe engoliu. Assim que a gente aprende as 3 palavrinhas lá, né? Então, quando ele caiu no mar, teve então um grande peixe e engoliu Jonas. Esse grande peixe, nós temos o que mais se aproxima ali, né? A baleia, que eu acabei de esquecer o nome, meu Deus do céu. Vamos lá. Para muitas pessoas, essa história de um peixe grande engolir um homem é um fantasioso, mentiroso que está na Bíblia. Agora, biologicamente falando, isso é possível? Sim. Cachalote. Tá vendo vocês me ajudando errado aí, ó? Não é achalote, é cachalote. Eu sabia que eu tinha anotado. Eu sou lindo com o nome, gente, pelo amor de Deus. Eu com o nome só o sangue verdadeiro. Nome e data. São 2 coisas que pra mim, sangue de Jesus. Dá um problema. Eu não lembro. Às vezes eu vou fazer alguma coisa no filho e falo assim, qual que é a data de aniversário do seu filho? Eu falo, vixe, peraí, né? Pega o celular e fala pra minha esposa, qual que é a data dela? Aniversário do Asaf, do Gael, do Israel, do Heitor, eu não sei. É a minha esposa que me lembra. Se ela não me lembrar do aniversário dela, eu também esqueço. Eu coloquei a data de casamento na senha de um banco, que eu não lembro nem qual é a senha, nem qual é o banco. Puxei meu pai. Só o sangue dele. Enfim, vamos lá. É teimoso. Eu gravar, eu tenho que ficar umas 2 horas aí, ó. Só pra eu conseguir gravar, a minha dificuldade é maior. Mas nós estamos em mundo, sabe? Vamos lá. A cachalote, ela tem a boca e a garganta compatíveis com a passagem para o ser humano. Lembrando que Jonas, por ser israelita, e israelita numa época muito mais passada, eles eram menores, tá? Então, eles eram de estatura um pouco menor. Por isso que Davi, o povo de Israel, vendo Golias, um gigante, não era um gigante que tem a altura de um prédio, como a gente costuma ver essas fantasias. Não, mas era um homem acima de 2 metros de altura, bem forte, robusto, né? Enfim, então os judeus eram em si de estaturas menores. Agora, presta atenção em algo importante aqui. A cachalote, ela pode sim engolir um homem. Sobreviver lá dentro é impossível. Falta de oxigênio, ácido gástrico, pressão externa. Então o que nós temos aqui? Uma história fantasiosa? Não. O que temos aqui não é apenas a natureza em si agindo, mas é uma ação divina dentro da natureza. Deus realizando um milagre na vida de Jonas dentro do grande peixe. Deus não só preparou o peixe, ele sustentou Jonas dentro de um ambiente de morte. E quantas as vezes Deus permite te empurrar para um ambiente de morte, para que você pudesse reconhecer, e de repente lá dentro da barriga desse peixe você fazer uma oração, como diz aqui, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Versículo 2. E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Pastor, não estou entendendo. Vou te explicar. Às vezes você pode estar numa situação difícil e falar, Jesus, como eu estou aqui, é para você enxergar que eu sou Deus na sua vida. Clame a mim e eu irei te responder. E Deus fará o milagre acontecer. O peixe não foi uma punição para Jonas. O peixe foi correção. O Senhor te lança ao deserto não para te punir, mas para te corrigir, para te instruir, para te fortalecer.
Entenda. Em nome de Jesus. Circunstâncias que acontecem em nossas vidas não é a ausência da presença do Eterno. Muitas das vezes pode ser a provisão dele para corrigir algo no seu coração. Por que Jonas não foi para Nínive? Porque não gostava do povo de Nínive. Ele queria a destruição daquele povo. Deus vem e corrige o coração dele. Ele alinha com o propósito de Deus. Mas ainda assim, Jonas não foi transformado. O ambiente de morte quebrou Jonas, ao ponto de ele clamar e falar: Senhor, me salva. Alinhou o coração dele com o propósito, mas não transformou Jonas. Dentro do peixe, Jonas ora, reconhece Deus em todo esse cenário. E muitas das vezes você não vai sair do cenário que você está, por não reconhecer que Deus está dentro desse cenário, por achar que é a culpa de um, do outro, de todo mundo, menos no meu coração que está desalinhado com o propósito do Senhor. Jonas se rende ao Senhor. E se você não reconhece que Deus está no meio de tudo isso, muito menos vai se render a isso. E quando Jonas sai da barriga do peixe, ele obedece. Ele faz por obediência, ele vai até Nínive, ele prega, mas por obedecer a Deus. Ele não faz por amor. Não faz por amar as pessoas. Porque lá em Jonas 4, depois se você for ler, depois de Jonas 4, vai mostrar que Jonas ficou bravo porque Deus perdoou a cidade. Jonas fica bravo depois com Deus. E a verdade dura de entender isso tudo é que tem gente obedecendo a Deus, mas ainda assim com o coração muito longe dele. O coração muito longe de te amar. Às vezes vem para a igreja e fica indiferente. É o famoso tanto faz, tanto fez. Que hora vai acabar? Meu Deus, uma hora de pé. E não sei o que. E não tira a hora do relógio. E celular, TikTok, Instagram. E fica, tem gente que fica. Gente, olha, é assim. O celular fica até do lado. Mas a mão fica assim. Eles fazem um zoom. Notificação. Eu sempre, meus alunos na escola eram assim. Ficava com a mão dentro da mochila, mano. Pra sentir vibrar. E quando vibrava, eles pegavam assim, escondidinho, assim, passavam um cantinho, ó. É terrível. Às vezes eu curtia algo deles de propósito para mexer na bolsa. Aí eu, peguei. Toma, advertência. Enfim. Não faça nada para Deus sem amar. Se o seu coração não está bom, deixa Deus tratar o seu coração. Deixa Deus alinhar você com o propósito dele. Aí você serve. Porque se o seu coração não estiver alinhado, você vai se frustrar. Porque aí a obra vai ser apenas um peso para você. Lembra que eu falei da agenda lotada? Reunião, ensaio, não sei o que, preparação, limpeza de igreja, não sei o que, não sei o que. Vira um peso, vira um fardo. Porque você está fazendo por uma obrigação, não está fazendo por amar. E quando fazemos por amar, fazemos e não vemos nem a hora de acabar. Dia 23 e 24 do mês que vem, vamos comemorar um ano de igreja aqui. Vai haver alguns pregadores, pessoas que eu amo, considero muito no meu coração. E eles vão dar uma palavra de Deus aqui. E eu sei que a gente não vai conseguir acabar o culto do dia 24, do dia 23, 9 horas da noite, 8 horas da noite. Aqui a gente geralmente acaba 8 horas pontual. Quando passa, a gente passa de 15 minutos.
Mas eu sei que nesse dia vai ser assim. E venha preparado. E vou dizer para vocês, traga quem você puder trazer. Sabe por quê? Quando você vai para uma festa, você fica se perguntando que hora você vai cortar um pulo? Às vezes. Ah, tu não vai ver nessa cara, pelo amor de Deus, né? Tu vai para um casamento e fala, e aí, vai acabar? Não, eu quero comer bola para ir embora para casa. Você está servindo a Deus? Ou você só está evitando um problema com Ele? Porque Jonas, ele não foi servir a Deus. Ele foi evitar um problema. Aí eu tentei fugir, quase morri, quase matei gente comigo. E ele foi sem coração. E muitas das vezes, quando Deus te quer num canto, e você vai para outro canto, contra a vontade do Senhor, você se torna Jonas no barco do outro. Você se torna Jonas no lugar do outro. E aí a pessoa começa a passar uma tribulação, uma tempestade no barco dela. O que está acontecendo? O que eu faço? É tu, cabeção, que fugiu do propósito. É tu que falou para o Senhor assim, ó. Eu vou, Jesus, mas só até aqui. Daqui para cá eu não vou, não. Eu vou, Jesus, mas o pastor foi tudo comigo, eu volto para casa. Eu vou, Jesus, mas se não for do meu jeito, eu não quero. E aí eu vejo esse pregador, você convida para pregar na igreja, eu vou, varão, mas olha, tem o aéreo, tem a gasolina, tem o estadia, tem as despesas, é tanto. Então fica, praga, venha não. Não sou contra, acho que todo obreiro é digno do seu salário, uma palavra assim nos ensina. Né? Mas pelo amor de Deus, tem coisa que ultrapassa o limite do. Vamos atendê-los, né? Enfim. Resolvi isso no você. Escuta. Jonas cai na areia. E aí tem uma questão importante, tá? Jonas não foi vomitado em Nínive. Nínive, como eu falei para vocês, é uma cidade afastada da costa. Não tem praia. Não tem água salgada. E o que acontece? Jonas foi vomitado numa costa. Numa costa. O destino dele de Jope, que ele foi passando, ele caminhou mais do que deveria ter caminhado até Nínive, de onde ele estava. E vomitado nessa praia, Paulo já disse que Deus falou com ele na praia. O livro de Jonas é um livro pequenininho, depois você lê ele em casa. Rapidinho. Uma ida no banheiro, você lê o livro de Jonas. Rápido. Jonas, quando ele é vomitado na praia, Deus vem e fala com ele de novo. Aí sim, ele se levanta e vai para Nínive. Porque por ele, é Nínive. E quantas das vezes Deus está tentando falar com você 1, 2, 3 vezes, causa tempestade, vem um vendaval e você não entende que Deus está fazendo, que Deus está te empurrando, que Deus está tentando te trazer para mais perto dele. Às vezes a situação pode não ser tão desesperadora ou tão difícil como um peixe te engolindo. Pode ser algo que Deus te dá, Deus traz para você por amar e mostra o cuidado dele, mostra o zelo dele. Seja o pequeno Levi que está chegando, seja um carro que a irmã ganhou também, né? E tem que testemunhar, né? No nome de Jesus. Ganhou um carro quitado da loja. É Deus. Isso é o zelo e o cuidado de Deus. Resolver isso. Jonas então vai, prega sem amar.
Jonas prega por obediência, sem amor. E eu conheço pessoas que fazem por obrigação, mas que não queriam. O meu ministério é um desses, todo mundo sabe disso. O ministério pastorado foi um desses. A pessoa não queria me entregar, mas Deus falou, vai dar. E ele ainda falou, por mim não ia, mas só porque Deus mandou fazer. Então toma. Jonas prega e algo poderoso acontece na cidade, desde o rei até o povo da cidade. A cidade inteira começa a se arrepender, do rei ao povo, jejum, clamor, quebrantamento, arrependimento, um dos maiores avivamentos que aconteceu na Síria. Mas não durou muito. Anos depois, Deus levanta um outro profeta chamado Naum. Naum vai até Nínive e declara um juízo total da cidade. Anos depois, a cidade realmente foi destruída. E eu comecei a me questionar. Falei assim, ok, a cidade foi destruída. Uma cidade que teve um avivamento, teve quebrantamento, teve arrependimento. Por que voltou às velhas práticas? Isso não é a Bíblia que fala, sou eu que estou dizendo. E o que eu enxergo aqui é que a falta do amor dos profetas não conseguiram dar uma continuidade. Foi um arrependimento circunstancial. Houve um juízo sobre eles, Deus falou que vai destruir, então, por conta dessa circunstância, eles se arrependeram. Mas, e se tivesse alguém lá para ensinar, para instruir, para discipular? Alguém para caminhar junto, alguém para pastorear. Será que a história de Nínive seria outra? E essa é a maior falta que a igreja faz depois do altar, depois do culto. Jonas pregou, mas não edificou, não preparou ninguém, não acompanhou ninguém, não formou ninguém. E talvez Nínive caiu, não só por sua maldade, porque Nínive era uma cidade conhecida por ser muito grosseiros, muito terríveis em suas sentenças. Mas talvez Nínive tenha caído por falta de uma continuidade. Hoje a igreja costuma encher o altar, faz apelo, vê gente chorando, mas depois quem ensina, quem discipula, quem acolhe, quem cuida, quem vai lá atrás e fala assim, ele está precisando de alguma coisa? Porque muitas das vezes aqui dentro a gente até esquece dos problemas, mas quando a gente volta para casa, a gente se depara com o mesmo problema de novo. O altar nos atrai, o altar nos chama, mas é a mesa quem nos sustenta de pé. É a comunhão. É o momento de compartilhar com os nossos próximos. Ser um discipulado, qualquer decisão vira apenas emoção.
Sem discipulado, a emoção vai virar uma lembrança. Quando às vezes você lembra de uma emoção que você teve na igreja, você lembra de um momento bonito que você passou, mas voltou à mesma vida, voltou às velhas práticas ou até pior. Não teve uma constância. Por quê, pastor? Por falta de continuidade, por falta de discipulado, por falta de ensino. E desde que nós abrimos a igreja, essa é uma das partes que eu não quero errar. É o cuidado, é a mesa, é o ensino da palavra. Qualquer igreja que você for aí, qualquer curso de teologia que você vai fazer, te cobra. Aqui nós não cobramos R$1. E você ainda tem o material depois. Porque o desejo é te instruir nas Escrituras. Porque uma vez você é instruído nas Escrituras, você não é enganado. Jonas fugiu porque não queria. E nós? Quantas vezes paramos por causa de um problema? Desistimos por conta de qualquer dor de cabeça. Paramos por conta de uma decepção. O pastor me decepcionou. O irmão da igreja me decepcionou. Trocamos um chamado por dinheiro. Quando eu troco momento de comunhão com os irmãos pelo trabalho, eu estou trocando a comunhão, o chamado, pelo dinheiro. Salve algumas exceções. Salve algumas exceções. Eu estou falando aqui para parar de trabalhar. Vamos entender isso. Tá bom? Tem gente que trabalha por escala. Entra um médico na igreja. Eu falo, médico, larga a sua profissão porque é por escala. Entra um policial na igreja e eu falo, para a profissão porque você domingo não vai poder estar na igreja? Não. Continua. Sirva o Senhor lá. Ouça a mensagem depois do YouTube. Mas era culto de ceia, pastor. Não tem problema. Eu te trago ceia no domingo que vem. Inclusive, você tem uma ceia. Não me deixe esquecer. Não tem problema. Você não faltou no culto de ceia para ir para o shopping passear com a sua família. Uma família é importante, pastor? Sim. E a mesa também. E quando você deixa o momento de comunhão com os irmãos, de mesa, de corpo, partindo do pão do Espírito do Senhor, você está falando que sua família é mais importante que o corpo. Quantas das vezes trocamos o chamado por reconhecimento, por status? Conheço pessoas que poderiam estar com a gente aqui somando muito, mas estão atrás de status e reconhecimento. Deixa eu falar uma coisa direto ao seu coração hoje. Você nunca abandonou o chamado por falta de Deus. Se um dia você largou o chamado, foi simplesmente porque você escolheu. Você escolheu outra coisa além do seu chamado. Você escolheu pessoas ao invés do seu chamado. Talvez hoje sofremos porque o espaço que nós colocamos pessoas no coração era por Jesus estar ocupando ali. Talvez sofremos porque escolhas que nós tomamos atrás não era a escolha que o Senhor nos decidiu, nos queria para nós. E aí a gente paga o preço. E vamos parar na barriga da baleia. Ou do grande peixe. Deus não quer só pregadores. Ele quer formadores de pessoas. Não adianta só ganhar alma.
Precisamos formar essas pessoas, cuidar dessas pessoas, amar essas pessoas. Como já vi numa igreja, uma pessoa nova entrando na igreja, a irmã chegando e falou assim, a irmã chegou atrasada, tá? A pessoa chegou com a família, sentou na igreja, e aí a irmã, de anos na igreja, entrou atrasada, chegou até essa mulher que estava lá com a família e falou assim, moça, se levante daí, por favor, porque este é o meu lugar. A moça, sim senhora. Se levanta todo mundo e foi embora. Falta o cuidado, falta o zelo, falta o amar. Não é só tirar do mundo, é ensinar como viver dentro do reino do Senhor. Para concluir essa mensagem, Jonas saiu do peixe, amém? Mas o coração dele ainda precisava sair de si mesmo. O ego ainda precisava sair de si mesmo. Nínive se arrependeu, mas não teve quem sustentasse, não teve quem desse direção, não teve quem foi lá para discipular, para trazer uma palavra. Quantas das vezes eu vou, Senhor, para onde eu quero, para onde o Senhor me envia? Me envia para os stages, Senhor, eu vou fazer uma obra missionária lá. Me envia para Orlando, ali uma casinha vizinha com o Walt Disney World. Me envia, Senhor, para a França, na Chérie. Merci beaucoup. Me envia, Senhor. E você fala, eu te envio para a Índia, o país mais sujo do mundo. Você vai? Eu te envio. Bora lá para Moçambique. As igrejas lá, às vezes, quando chove, elas enchem, porque não tem muita vegetação, né? Mato, essas coisas. Então, alaga e fica alguns dias com poças de água, que aqui eles usam para beber. Água com mama. Não tem água potável lá, água com mama. E eles pregam e cantam e pulam sem instrumento, sem estrutura de igreja. Seus pés na água. E eles estão lá adorando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. As mães com um monte de bacuri pendurado nela, mas estão lá louvando e adorando ao Senhor. E nós? Estou tão cansado do meu trabalho. O meu tênis, eu estou sem tênis para ir para a igreja. A minha roupa, eu estou sem roupa para ir para a igreja. Eu estou sem. É tanta coisa, é tanto dos porquê que a gente dá para Deus, né? Mas hoje, Deus está olhando para nós, esperando ver a hora que você vai parar de fugir do seu chamado, esperando a hora que você vai parar de fugir do que Ele tem para fazer na sua vida. Chega de protelar o que Deus quer fazer. Chega de atrasar o que o Senhor quer fazer com você. Tem noção de quantas pessoas já poderiam ter sido alcançadas através da sua vida? Quando Jesus fala assim, ide por todas as nações, pregar o Evangelho, batizando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que significa a palavra nações? Coloca no cubo aí, João, a síntese da palavra nações. Para não ficar nas minhas palavras. É o convívio, é uma cultura que compartilham juntos. Não sei se você conseguir jogar aí. Se conseguir, você me dá um ok aí, tá? Quando joga pra mim. Então, um conjunto de pessoas que compartilham as mesmas coisas, a mesma cultura, os mesmos ideais.
Isso me lembra de uma coisa. Tá bom aqui, João, consigo ler. Nações legais a coletividades humanas unidas por laços culturais, históricos, linguísticos, religiosos ou de ancestralidade comuns, gerando um sentimento de pertencimento. Deixa eu contar uma coisa para você. Você se sente pertencente à sua família? Quando faz uma reunião de família, parentes, primos, tios, tias, essas nações que você pode alcançar. Nação não é somente um país que tem que ir estrangeiro, não. Nação é alguém que está perto. E Deus falou no meu coração: precisamos alcançar as nossas famílias. Como é que eu posso querer evangelizar as pessoas lá fora que eu nem conheço, e os que eu conheço eu não quero? Os que eu conheço eu não convido, os que eu conheço eu não chamo, ou eu desisto no primeiro não. Deus está olhando para nós e quem é que vai obedecer o seu chamado? Quem é que vai obedecer de verdade? Ou quem é que vai deixar de só pregar para começar a discipular? A preparar pessoas. O culto de hoje não é sobre vir ao altar. É sobre assumir uma responsabilidade. O seu papel diante do Senhor e dentro do seu reino. Eu quero hoje te convidar a voltar, a se alinhar. E por que não cuidar de alguém? Foque em alguém que não está aqui. Pense em alguém que não está aqui hoje. E que você gostaria muito que estivesse aqui. Comece a orar por essa pessoa. Não precisa ir para longe. Olha para a família, olha para o seu sangue. Ou será que você vai fazer assim, como Jonas? Eu não gosto de Nínive. E você vai falar: eu não gosto desse meu parente. Eu não gosto de fulano, de ciclano. E se Deus está contando com a sua vida para salvar fulano e ciclano? Deus não te chamou só para sair do peixe. Ele te chamou para transformar uma geração. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.